novo episódio, novo olhar. E feliz ano novo, feliz 2026. Estamos muito felizes com o retorno, estávamos com saudades. E por favor, compartilhe, comente curtindo, né, Paulo? Quem temos Sim. hoje? Hoje nós temos dois convidados muito especiais, pessoas que a gente já conhece há muito tempo, pessoas que são muito importantes no nosso setor, no nosso mercado óptico. Verdade. Nós temos aqui Ambra, diretora executiva da Biótica. Acho que todo mundo já conhece, uma pessoa muito querida, muito batalhadora e muito, sim, batalhadora pelo mercado, né? De lutar por aquilo que é melhor para o nosso mercado. Ambra, Obrigada. fala um pouquinho de você, como é que você está no mercado. Olá, pessoal. Obrigado, Paulo. Obrigado, Joyce, pelo convite. É um prazer estar aqui com você, falar aí com o seu público e falar um pouquinho aí das nossas perspectivas para 2026. Eu estou à frente da Biótica desde 2019, mas já estou no setor desde 2004. Sim. Então, inclusive, em 2004, um dos primeiros trabalhos que eu comecei no setor óptico foi com vocês. Com a GO, verdade. Estrei no setor óptico com a GO. Sim. Parte de certificação, essas coisas, exatamente. Né? E um trabalho muito bacana, porque eu entrei no setor pela área técnica e um grande companheiro aqui da área técnica meu era... O nosso outro convidado. Que é o nosso outro convidado. O Silvio nasceu literalmente dentro do mercado óptico, sabendo que já desde 1 ano de idade já participava de campanha, de algumas coisas aqui. Mais carinhosamente conhecido como Silvinho, porque o Silvio é seu Silvio pai, então Silvinho todo para mundo todos. Silvinho carinhosamente no mercado. Diretor comercial da Santec HB, entre outras coisas, e desde ano passado, presidente do Conselho da Biótica. Então, nós estamos hoje com uma mesa de peso aqui, representando a Biótica e também setor. Cada um com as suas particularidades. Fala um pouquinho da sua entrada, assim, da sua trajetória. Primeiro, obrigado pelo convite. Né, vocês sabem que eu sou um grande fã aí do podcast, né? De verdade, pessoal. Isso é um dos maiores ouvintes do podcast, mas acho acima de tudo que ouço porque é algo que vocês criaram muito bacana. Então, assim, parabéns por vocês terem feito isso. Obrigada. Eu entendo que isso é feito de fato para o setor, né? Muito mais do que algo comercial ou de marketing para a GO, é feito para o setor e é uma iniciativa incrível, vocês estão de parabéns e fico muito honrado de ser um dos convidados aí o primeiro junto com a Ambra, os primeiros de 2026. Né? Mas acho uma iniciativa muito bacana, muito legal de vocês, parabéns. Obrigada. E como vocês já adiantaram, nasci de fato no segmento, né? Literalmente, meu pai é italiano de Belluno, veio para o Brasil, entendeu rapidamente o que ele podia fazer. Que é uma terra de oportunidades também, né? Sim, então ele veio para cá por isso e entendeu que, ao chegar, entendeu que o que ele podia contribuir mais vamos dizer, com o mercado brasileiro era, obviamente, fazendo óculos. Uau. E a primeira fábrica do meu pai começou na Casa Verde, aqui um bairro aqui de São Paulo, que... Anos depois, quando os meus avós chegaram, eles foram morar em cima. Então, eu literalmente, quando eu ia na casa da minha avó, eu ficava na casa da minha avó, para mim era tudo a mesma coisa. As lembranças que eu tenho dos meus avós paternos são absolutamente misturadas com uma fábrica de óculos. E já era Santec? Não era Santec, chamava Italvista. E era uma fábrica exclusivamente de óculos de metal. Depois a Italvista virou a Mecanótica, sempre no mesmo lugar, no mesmo endereço na Casa Verde. Lá a gente ampliou, e foi também quando eu comecei a trabalhar com meu pai, mas ele antes disso ampliou um mix de produto e a gente começou a fazer óculos injetado também. E depois, quando a gente muda para Itupeva, porque lá na Casa Verde ficou um pouco apertado, então em 2001, quando a gente muda para Itupeva, aí muda também o quadro societário, eu entro como sócio. O Anchieta, que já foi citado aqui pela Ambra, entra de sócio. O Zuba também, que somos hoje os 3 sócios da empresa. E o seu Silvio é o presidente do conselho. Ele sim é o presidente do conselho ali da Santec. E então a gente funda a Santec em 2001 em Itupeva. Santec é Itupeva. Então não foi sempre Santec, mas foi sempre
indústria, sempre Sim. fábrica. Né? É a mesma, sempre foi só... mudando por causa do endereço, Isso, etc. e a gente foi sempre Interessante. só composição societária. fabricando aqui no Brasil. Que maravilha. Quase né? 50 anos, então. 60 anos já. A indústria anos. lá, porque começou Desde com o... Depois meu pai chegou, meu pai é de 41, então ele chegou aos... Ah, no o seu dia que ele Silvio já fez tá 25 com anos, 85. ele faz 85 anos esse ano, Que maravilha. e faz 60 anos de Brasil Seu esse Silvio é uma ano. personalidade do Um setor, abraço né? aí, seu Abraço. Silvio, querido Obrigado, também, obrigado. Um uma abraço, entidade um do abraço. setor. Verdade, amamos o senhor. Obrigado. Muito bom. E vamos falar das perguntas que todo o público quer saber sobre 2026. Primeiro episódio do ano, tá todo mundo numa incógnita. No episódio anterior falamos de planejamento do Planejamento. ano, né? Provocamos na audiência que fizesse um planejamento, nem que fosse no papel de pão, um planejamento financeiro, econômico, um planejamento dos próximos passos, porque quem não faz planos não sabe onde quer chegar ou não sabe o que vai chegar. Mas falando de planos, a Biótica, qual é a visão hoje, né? Vocês que estão à frente do setor, a diretora executiva da Biótica e o presidente do conselho, que vocês têm todas as informações do setor, né? Para os grandes desafios desse ano, o que vocês enxergam? A Ambra, acho que podia falar um pouco do tema tributário, um pouco, né? O que você enxerga? E o Silvio pode te chamar também um pouco do mercado em geral, dos outros players, para a gente trocar uma ideia. O que você enxerga dos desafios, dos temas? Obrigada pela pergunta, Joyce. Bem, a gente tem... Todo mundo é a pergunta de $1 milhão. Todo É mundo verdade. tem que esperar de 2026, né? Bom, a primeira coisa é que quando a gente olha para o histórico do nosso mercado, sistematicamente, de forma consistente, o setor náutico cresce. Né? Cresce mais, cresce menos, Certo, mas cresce. Perfeito. Então, a gente já tem um olhar de otimismo, Tá. né? Então, 2026, nós entendemos que vai ser realmente um ano desafiador. Aham. A gente já teve um ano de 25 desafiador. Sim, verdade. Todo mundo teve que se mexer Verdade. muito e se adaptar. Aham. Então, 26 não vai ser diferente. Aham. As pessoas ficam muito preocupadas com, 2026, tem eleição, tem Copa, 11 feriados com emenda. Gente, desafios a gente sempre tem. Né? Brasil, sempre tem O desafio. Brasil, a vida é desafiadora, o Brasil mais ainda. É. Então, a gente vai ter sempre desafio. O que nos sinaliza apenas é que nós vamos ter que fazer de forma diferente. Certo. Vamos ter que nos adaptar a esses novos desafios Certo. e vamos ter que ser ousado. Então, quando me perguntam, como é que você enxerga 26? Desafiador. O que nós temos que ser? Resiliente. Vamos ter que ficar ali nos adaptando, mudando o nosso curso. Uhum. E, por consequência, temos que ser ousados. Né? Ousados. Se a gente não Se for adaptar, ousado, né? Uhum. né? A gente ficar ali tentando fazer mais do mesmo num ano diferente, Certo. nós vamos ter o resultado, né? E a gente não quer isso, né? A gente quer continuar crescendo. Aham. E, evidentemente, a cadeia produtiva do setor óptico ela é muito estreitinha, muito curta. Né? A gente tem ali os fornecedores, distribuidores, exportadores, fabricantes. Depois a gente tem o elo do laboratório ali, que ora ele é o laboratório do fornecedor, ora ele é independente, ora ele é do próprio varejo, né? Um elo mais intrínseco ali aos dois elos da cadeia produtiva e logo já o varejo. Então, é uma cadeia curta. Uhum. Uma cadeia curta proporciona muita interação. Muito próximo, né? Muito próximo, né? Quando a gente olha para a cadeia da automobilística, aquela cadeia com aquela cauda longa, né? Certo. Que você fala do sistemista ao tier 10, vai ali uma conversa gigantesca, né? De muitos interlocutores. E a nossa cadeia não, né? Nossa cadeia é bem curtinha. Todo mundo se conhece. Todo mundo se E a conhece. Biótica reúne todo mundo, né? E nós somos uma entidade de fornecedores. Então, os maiores fornecedores estão ali, né? Uhum. E então, acho que se o varejo, o laboratório, o fornecedor, seja o fornecedor, distribuidor, fabricante, não importa, se a gente estiver junto, pensando nesses desafios e criando soluções para o nosso mercado, Sim. certamente nós venceremos o desafio de 26 e cresceremos novamente. A gente está otimista. Assim, em primeira mão, assim, a gente já recebeu ali as estatísticas para 26, então a gente vai contar em primeira mão, a gente Para vai 26 já? para 26, é porque a gente tem uma expectativa, Perfeito. né? A gente cresceu 5% em 2025. Fala, mas Ambro, a inflação IPCA ficou em 4,2, a gente cresceu 0,8. Tá, a gente cresceu 0,8. Mas cresceu. Mas a gente cresceu. Quando a gente olha para outros O mercados... setor está diminuindo, né? Tem setores Tá flat, diminuindo, tem setores totalmente estagnados. A gente está flat, Então, né? a gente está flat ali. Tá se mantendo Tá se mantendo. Aham. E a gente deve crescer também. Mas anos anteriores a gente cresceu
cresceu mais, Pouco né? mais. A gente cresceu em 24, 7,2, em 25, 5, e tem uma expectativa de crescer 5 de uma novo em pergunta 26. que não quer calar, que assim, a gente cresceu em monetário Sim. e em número de peças. Então, o nosso setor Não mede, né? tem mostrado uma característica muito específica. A gente não mede, a gente mede o número de peças, mas por ticket médio. Sim. E o ticket médio não é um número muito bacana para se Confiável. medir, porque os preços Variados são demais. muito variados demais. Certo. Ticket médio dá para ter uma noção, né? Dá para ter um norte, mas ele não é o E ideal. esse ticket médio do ótica popular varia muito, Varia né? muito, Tem a óculos gente- de R$50, R$100. O ticket médio medido ali na ótica popular que a gente tem é em torno de R$350. É muito baixo, né? Para armação mais lente de visão. Sim. Não, e o que me dá muito dó baixo. é o seguinte, o trabalhador mais simples, ele gasta R$350, mas o óculos não dura 6 meses. Pois é. Menos de um ano ele tem que trocar de novo. Se ele gastasse num óculos de 700, ia durar 2, 3 anos, um produto de mais qualidade. Mas o consumidor mais simples, ele tem vergonha de pedir uma garantia. Ele não vai exigir os seus direitos. Dá dó, sabe? Ele vai lá fazer um carnezinho, ele paga leva o dinheirinho no bolso. Ai, Muitas vezes o barato sai caro, Sai né? caro. Exatamente, barato sai caro. E isso nos leva ao nosso primeiro desafio. Como atender essa população, que apesar de uma baixa renda, ela tem renda, sim. com qualidade, né, com produtos realmente que atendam a necessidade visual, porque nosso trabalho é muito sério, a gente cuida da saúde visual das pessoas, e principalmente não deixando uma invasão de produtos de baixa qualidade, óticas que não são sérias, enganando o consumidor. É isso mesmo. Né? Vai Esse ali, é o ponto. pega o pessoal idoso, passa o cartão, a gente tá cheio de ver isso, nossos canais vivem lotados desse Sim. tipo de reclamação. Sim, sim, sim. Então, assim, esse é o primeiro desafio para os players, Sim, sejam sim. para as óticas, Sim. sejam para os fornecedores. Sim. Que E que a para a gente... própria biótica. E para exatamente, para a própria biótica. Como atender esse mercado que existe, Sim, que é pulsante, sim. que é grande, Sim, com qualidade visual, com qualidade de produto e principalmente com respeito, sim. né? E realmente fazendo com que esse recurso, que apesar de pequeno, injetado ali na base de pirâmide, faça Com a gente certeza. crescer também, né? Então, acho que esse Eu é um acho dos que primeiros desafios. a reforma tributária, de certa forma, vai dar uma peneirada no informal. Ou a pessoa vai totalmente para a informalidade, né? Não Mas dá aí vai para ter que ser vender no meio dinheiro, informal. porque se vender... O cinza vai ficar mais difícil, né? Quer dizer, vai Isso, ficar ou tudo isso. certinho, ou Isso, ele ou tem é que ir para 100% só e que também, transiciona. e que também vai ser cada vez mais difícil ser 100% informal, né? Exato. Por tudo que estão Exato. propondo na reforma tributária, Aham, né? aham. Eu também, a gente tem essa esperança, eu tenho como empresário, assim como vocês, e a gente tem como associação de que isso ajude nesse combate. A pira. Porque tudo isso que a gente está falando, na verdade, tem uma parte boa. Eu olho sempre o lado cheio do copo. sempre. Aham, aham. Vocês me conhecem, vocês. Sim. É um mercado excepcional. É, Não sim. fosse isso, não tinha tanta gente Novos entrando. entrantes. Novos entrantes. né, Uhum. e trabalhando. E se mantendo. E se mantendo. Eu acho que pós-pandemia ficou ainda mais claro. É verdade. Né? É verdade. A gente é uma das poucas indústrias que cresceu O durante bolo a cresceu pandemia. muito, mas o informal cresceu mais do mais que o formal. mais do que o formal. Uhum. Então, é hora da gente, acho que a própria reforma tributária, como você Sim. bem disse, vai ter um papel muito importante nisso. E depois, claro, a gente, como associação, também ajudar o governo a regulamentar tudo isso e organizar tudo isso, por N motivos, principalmente pelo que o Paulo falou, de que o consumidor, no fim, acaba que ele perde. Sem dúvida. Sem Né? dúvida. Ele perde ao comprar um produto Sim. barato que sai caro. Sim, sim. Né? Então, a gente, uma indústria com tão boas empresas Sim. e tão bons Aham. produtos, Sim. é importante que apenas esses produtos cheguem para o consumidor. Aham, Né? aham. Nós temos muitos players sérios, né? Muitos, Sérios. muitos, Né, muitos, Silvinho? muitos. E É uma você... indústria maravilhosa. Né? Isso. E como é que estão nossos pares aí? Você que conversa com todo mundo. O pessoal tá bem? Foi um ano bom? Tá animado? Foi um ano duro. Foi um ano duro, Foi um ano 2025. duro, 2025. Uhum. Mas, de novo, mesmo num ano difícil, Uhum. o quão resiliente é a nossa indústria. Estão todos aí, né? Porque estão todos aí. Sim. E a Ambra acabou de trazer o número que a gente cresceu 5%. Sim, sim. E se você pega desses 5%, ou pega esses 5% e vai olhar ali a indústria
A indústria, qual foi, você sabe qual foi o desempenho da indústria sem agro? Porque a gente fala da economia macro, mas a gente sabe que o agro, por exemplo, Ele carregou o piano em 2025. Né? Então, se você olha só a indústria, serviço, etc., quer dizer, a gente, tenho certeza, sem saber exatamente dos números, mas tenho certeza que a gente está sempre na melhor metade. Como indústria, sim. Né? Com certeza. E isso vem acontecendo sempre. Vocês citaram 24, 25, mas se a gente for a 23, 22, 21, de novo, desde a pandemia, só para a gente fazer um corte importante aí, a gente só cresceu. Sim. Como setor, como indústria. E tudo que a gente falou, da informalidade, do produto ruim, são as famosas dores do crescimento da nossa indústria. E coisas que a gente tem que aprender e lidar e cuidar, né? Ambra comentou que 26 é ano de Copa do Mundo, ano de eleição. Silvinho fez um levantamento interessante sobre isso, né? De que isso pode ser um desafio, pode ser uma oportunidade ou pode não afetar tanto assim quanto um lojista possa imaginar. Né? Como é que ficou esse levantamento? Com o Paulo, que aí como... eu já fiz a minha convenção de vendas para 2026 com a minha equipe na HB. E tem essa mítica do ano de eleição, o ano de Copa, aquilo que a Ambra inclusive falou, Copa, eleição, feriados. E eu tenho um arquivo, que, né, então a gente já conversou aqui, falou que a Santec é uma empresa muito antiga. Eu tenho um arquivo que eu atualizo desde 2001. Então tem um arquivo com 25 anos. E nesse arquivo eu destaquei para minha equipe apenas os anos de Copa e eleição. Né? Eleição presidencial, né? E Copa. E a média de crescimento da Santec nesses anos, apenas nos anos de eleição, em relação ao ano imediatamente anterior, 8% de crescimento. Ou seja, é um bom ano. Ou seja, é um muito bom ano. Então, ou seja, é um ano de oportunidades. Se a gente fizer 8% aqui, obviamente estaremos aqui todos comemorando né, no final de 2026. Mas são aquelas míticas, né? Do ano de Copa, ano de eleição. Com planejamento, como a Joyce citou, a gente consegue fazer. O que você não pode é não se preparar. Eu lembro especificamente da Copa no Brasil. Isso sim foi uma coisa muito... impactante, né? E diferente de tudo que a gente estava acostumado. Porque uma coisa é ter Copa, outra coisa é ter Copa no Brasil. Então eu lembro que eu fiz plano A, B, C, D, E, F, G, H e fui embora. Falei, alguma coisa vai dar certo. Um deles vai dar certo. Não tô brincando. Você sabe que o consumo de óculos é um consumo recorrente. E se você tem um feriado, ele fica represado, né, pro dia seguinte, né? Não é que você teve feriado, então o consumo daquele dia não ocorreu. Eu perdi a venda da Coca-Cola daquele dia, no dia seguinte a pessoa não vai tomar Coca-Cola em dobro, né? Sim. Mas no consumo do óculos não é assim, exatamente. É uma coisa que você compra a cada 2 anos, a cada 1 ano, então não vai perder a venda pelo feriado. Concordo. A gente viu isso na pandemia, a gente viu isso inclusive no Sul. A catástrofe que teve no Rio Grande do Sul, que foi muito ruim, teve um consumo represado que quando retomou, eu soube dos lojistas que vendeu compensando, né? Sim. Fecharam um ano bem, inclusive. Nós crescemos em 24 em relação a 23 no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Apesar de toda a catástrofe. Que aconteceu, toda a catástrofe. Então eu acredito, viu, Ambra, que seja um ano bom mesmo. Que, assim, não importa a crise econômica, política mundial. Todo mundo fala, é Venezuela, blá, 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 mas isso não afeta o consumo do óculos. Não. Quem consome óculos vai continuar consumindo. E é verdade, porque a gente tem os faturamentos por estado e em apenas 4 meses depois da catástrofe no Rio Grande do Sul, eles recuperaram o faturamento. Perfeito. E eles cresceram. A média nacional, a gente cresceu 5%. Sim. O Rio Grande do Sul cresceu pouquinho mais que 5% no ano. Sim. Então, recuperou em poucos meses. E com alguma sobra, né? Acabou se destacando positivamente. Exatamente. A gente fez um estudo que achava que o Rio Grande do Sul iria se recuperar, mas que ele ainda ficaria 0,8% abaixo do crescimento não foi, que a gente imaginou. Não foi. Não foi, Ele ficou 1,2% acima da meta do começo do ano. Quer dizer, o 0,8% que a gente achou que era menos não aconteceu e ainda ele cresceu um pouquinho mais que a média nacional. Pra gente só afetou
o mês e o mês subsequente. E Isso, depois em se 4 recuperou meses mais. ele já tinha Foi recuperado. excelente Foi mesmo. bem bacana. E até porque todo mundo injetou dinheiro no Rio Grande do Sul. É. Que é tal do dinheiro na base, que a gente conversa tanto. Que é o que deve acontecer. Que é o que deve acontecer, não. O que a gente Que vai sabe que acontecer. acontece Exato. em 2026 Exato. no Brasil inteiro. Em ano de política. Em ano de eleição, né? Exatamente. Aham. E com alguns fomentos, né? Aham. As pessoas continuam apaixonadas por futebol. Sim. Então vai continuar entrando dinheiro ali TV, na base para outras coisas. Vai vender a camisa, vai vender o boné. Televisão, por vai vender exemplo. os É onde que óculos. vende bastante televisão, porque a pessoa quer assistir Na o tela jogo grande. numa Vai televisão vender, maior, com a é, definição maior. é. Mas para você enxergar a definição melhor nessa televisão tem de que ter um 8K, óculos você tem que Tem um óculos. atualizar o óculos, não é? O que aconteceu na pandemia. Boa, boa. Estávamos todos nós home office, conectados e só éramos vistos aqui, Perfeito, né? perfeito. Então Isso. todo mundo resolveu. O nosso setor cresceu muito bem durante a pandemia. Equiparado, a gente tem O calçado. a gente conversa muito com algumas entidades, a gente tem muitas parcerias e a gente só cresceu igual a gente, a Bipec, né? Me contou que foi os cosméticos. Ah, sim. Então Ah, todo que é mundo do estava porque era rosto, né? preocupado. É, Os calçados cresceram menos, os smartphones cresceram menos, o Sim. têxteis cresceram menos, Aham. mas os cosméticos e os óculos cresceram mais. Tem que mostrar aqui, ó, a carinha. Eu recordo que na pandemia, a Constanza Pascolato, que é a nossa diretora criativa de Ânima, e ela falou, Joyce, da cintura pra cima ficou tudo valorizado. Sim. E ela trabalha com moda, né, Aham. editora da Vogue. Exatamente. Ela falou, olha, você pode ter certeza que isso aqui nunca foi tão valorizado como agora. Eu Verdade. falei, uau, que oportunidade pra gente. Exatamente. Então depende de como você vê, né? A mudança. Você vai ver como uma ameaça, ou você vai ver como uma oportunidade. Então a gente fez esse trabalho e falou, bom, o que a gente pensou? Vamos ter que fazer diferente. E o ano de Copa, feriado, eleição, a gente tem que fazer diferente de novo. Exato. Como que a gente enxerga essa dificuldade? Não, se esse não fizer desafio? diferente, o resultado vai ser Você- igual ou pior. Ou pior, exatamente. Então, assim, as pessoas precisam se antecipar o calendário. Então, já sei que vai ter um feriado, eu faço alguma campanha antes do feriado. Claro. Ativo pro WhatsApp, o lojista, tô falando do lojista, né? Faço ligações, começa... Gente, a gente tem que se mexer. Exatamente. O fornecedor como nós, que tipo de campanha a gente pode fazer usando o mote Sim, Copa? sim. O que eu posso fazer junto com os meus principais Aliás, clientes varejistas? quero aproveitar esse gancho para a gente falar dos solares. Outro dia a gente começou a conversar, esse tema é muito interessante, porque ano de Copa é ano de solar, ano de praia é sempre o solar, né? Total. O Sim. carnaval. E o setor óptico tem perdido essa fatia. A gente sabe pelos nossos números, inclusive, O ótico formal, né? o ótico formal, o isso. ótico O produto formal. continua vendendo muito bem. E isso foi depois da pandemia, que o ótico, por exemplo, às vezes o bolso é o mesmo, ele não investe. Né? A gente fala sempre aquela máxima, né? O Tuxines é mais fresco porque era fresquinho, porque vendia mais porque fazer. Nem existe mais Tuxines, sei lá, mas a frase ficou. Então, você vende mais óculos solar porque você tem variedade ou você tem variedade porque você vende mais? Mas se você não tiver o estoque, você nunca vai vender mais. Nunca. Então, assim, o que aconteceu? A gente vê pelos nossos clientes que eles tiraram o pé, falaram assim, não, eu preciso repor 50 peças, não, mas eu vou repor o óculos de grau, porque o de grau é a venda certa, não tem validade no sentido de atemporal de moda, mas o sol, não. E aí ele vai perdendo o cliente. Sim. Vai perdendo o cliente. Sim. E aí ele vai desacostumando a vender para esse cliente e vai abrindo mão desse cliente para os outros canais. Então, Até porque o solar... Entrega, né? Porque Abre o mão. solar pode ter uma recorrência mais curta que o grau. a cada Exato. todo mês ele podia comprar um solar Ele tá novo. muito mais comprar um ligado solar. à moda do que qualquer outra Exatamente. coisa, né? E a moda é Aham. muito cíclica. A gente Aham. tem, no mínimo, 2 temporadas de moda Pois por ano. é. aham. Então, ele poderia vender 2 solares e 1 grau. Sim, E ele tá abrindo mão disso. sim. Mas ele tá abrindo mão disso porque aí é que a gente precisa ver. O nosso lojista, muitas vezes, é acomodado. Ele quer vender mais do mesmo, quero esse aqui porque vende igual pão quente, e não é assim, né? É. A gente sabe que tudo para se prosperar, a gente precisa de trabalho. Precisa Esforço, trabalhar. né? Dedicação. Dedicação. Uhum. Então, precisa ter o produto, precisa trabalhar o produto, precisa posicionar o produto junto ao cliente, precisa dar a real importância do produto ao cliente e não quer fazer. Uma coisa que o Silvinho deve saber. O markup de óculos solar nos outros canais é menor do que o setor óptico. Sim. E o setor óptico muitas vezes impõe um markup muito maior, mas é porque a gente sabe que a venda de um óculos de grau, ela é demorada Sim. e ela requer uma assistência pós-venda muito grande, que não acontece no óculos solar, você concorda? E um trabalho
inclusive na hora de vender, de Sim. obviamente combinar ele com uma lente. Né? Que também Então, é um então é uma venda técnica, demorada. né? Importante, super personalizado. Sim. O óculos de sol, por outro lado, não. Né? É um produto de prateleira. Né? Vamos dizer, ele pega lá, Vende pronto já. pronto, e o cliente Já leva leva embora pra na casa. hora, então você pode explorar o impulso. Tudo. Eu não acho que é uma questão tanto, Ambra, do cliente estar acomodado ou não querer fazer, não é isso. É que, claro, ele percebe mais benefício numa venda, naturalmente, pelo que a Joyce acabou de dizer. As margens da venda do óculos de grau são, obviamente, mais atrativas. Sim. A gente tem 8 uma horas, lente, a gente tem a loja lá aberta por 8 horas, a gente vai focar nisso, é o que todos nós faríamos também. Sim. Só que assim, o óculos de sol é também um produto da ótica. Exato. Né? Ele deveria ser... É uma categoria. Exato, é uma categoria da ótica. Sim. E o consumidor não vai deixar, como a gente está percebendo, ele não vai deixar de usar óculos. Então ele vai Igual procurar lente de isso em outro contato, lugar. Silvinho. Igual lente de contato. Lente de contato, pelo que eu saiba, o markup é muito baixo. Sim. A margem de contribuição baixo, é muito baixo. E ele não deixa de ter o lente de contato, porque na verdade o lente de contato não substitui a compra do óculos de grau. E o solar também deveria ser encarado como uma categoria que eu vendo adicional. Eu não estou substituindo. Né? Mas eu preciso ter um olhar de que, peraí, se eu não tenho essa categoria, o cliente não vai comprar ali. O cliente está levando um grau, poderia estar levando mais um sol. Sem dúvida. Você poderia estar fazendo mais um combo. Não dando de grau, mas assim, poderia adicionar esse valor. Claro, é só, sei lá, de repente só fazer ali na hora do fechamento da venda, falar, e qual é o seu hobby? Paulo, qual é o seu hobby? Aí o Paulo fala, eu pedalo. Pronto. Você abre um leque aí de oportunidades para vender um óculos para a prática esportiva. Legal. Me veio uma dica agora. Vou dar uma dica de ouro para quem está assistindo. Faz uma campanha assim, quando você for comprar a sua caixinha de lente de contato, sabe quanto custa uma caixinha de lente de contato? Não sei. Depende, 120, 150, Bom, descartáveis para 30 dias. Eu uso a Kivil Johnson, porque uma vez por semana eu boto a lente para o olho não ficar preguiçoso. Deve estar por aí. Você sabe que o olho preço. fica preguiçoso, né? Sim. Que você que usa óculos, você para virar o rosto, você tem que virar isso aqui, para enxergar eu lá. Eu sou um neo-usuário. Eu uso lente para treinar uma vez por semana, então eu só uso descartável. Isso. Custa R$230 a caixinha. Tá, porque tem algumas ali um pouco mais com populares. 15 pares, né? Então, assim... É que você usa uma bem top. Tem as populares. Mas o que eu tô dizendo assim, se a ótica lança uma campanha, na compra da sua caixinha de óculos solar, de lente de contato, você ganha um voucher, um cupom, um desconto no seu óculos. Porque todo usuário de lente de contato usa óculos solar, que ele não quer usar o grau. É o momento que ele pode usar o óculos de sol não graduado. Faz um combo, porque, gente, a gente tem que ter uma visão de que, assim, às vezes não é perder. Às vezes você é ceder um pouco para ganhar mais na frente. Exatamente. Então, por exemplo, eu quero marcar 3 no óculos solar. Não dá para marcar 3. Sabe por quê? Porque as outras lojas de rede... Pega uma Renner, que eu não sei se está vendendo mais óculos de vende. Todas elas vendem. Pois é, elas marcam 2. Claro. É ou não é? É. E aí você vai perdendo, porque você não se torna competitivo. A pessoa entra no online, pesquisa, fala, sua ótica tá vendendo caro essa grife aí, sei lá, o HB, porque você quer marcar o mesmo markup do óculos de grau. São produtos diferentes. São categorias diferentes. Tem que ter tratamentos diferentes, estratégias diferentes. Eu acho que a gente, como abiótica, a gente já discutiu isso, né? Algo que a gente pretende fazer agora já para 2026, para o verão de 2026, também uma campanha de valorização do próprio produto. Perfeito. Né? Porque cabe a todos nós, como indústria, associação, varejo, fornecedores, etc., a valorização. Quer dizer, isso que a gente está falando aqui, a gente tentar fazer isso também chegar mais no consumidor. Sim. Mudou, né, a venda do óculos. Antes o camelô era uma banquinha na calçada. Hoje não é nos mais centros camelô, das cidades. né, Hoje ele está na internet. Né? E é o mesmíssimo camelô. É o mesmo. Só que, cara, é uma experiência de compra que melhorou muito. Até porque a do camelô. É porque ele faz uns e posts com IA. Fica parecendo igual. lindo, né? Tudo quando lindo, o produto exatamente. não é. Aliás, hoje a gente ouviu de um amigo nosso que comprou coisas no Temu, se arrependeu, perdeu, experiência horrível. Ou AliExpress, ou produto assim, porque muita gente compra e depois tem a experiência ruim, né? Sim. E a ótica não, a ótica séria, regulamentada, oficial, ela tem o dever de prestar um pós-serviço, que essa galera não presta.
Com certeza, com certeza. Porque a ótica tem que entender que ela não vende só o produto. Não vende. Ela vende serviço. principalmente o serviço. A garantia, O atendimento, o fidelidade. relacionamento, a garantia. A garantia. E aí ela pode se posicionar de uma forma diferente. E as pessoas que consomem, né, dentro das suas dificuldades de entender o nosso produto, que ele realmente é técnico, elas conseguem ali, com uma linguagem adequada, entender as diferenças. Né? Mas é trabalhoso. É o que a gente falou pouco, é trabalhoso. Mas a gente precisa mudar um pouco essa mentalidade. mentalidade. Tem que mudar a mentalidade, né? Isso aí. Porque vai dar trabalho mesmo, gente. É assim, não tem nenhum trabalho bem feito que prospera se a gente não trabalhar muito. Não existe, não existe milagre. E hoje a gente vê, né? A gente precisa tocar em assuntos sensíveis, né? Hoje o oferecimento ajuda a financiar o varejo. Todo mundo sabe disso. Total. Né? Total. A gente tem que falar. Sim. A gente tem que tocar em termos sensíveis. Um elo. Falar a verdade, né? Distribuidor financia Então, assim, hoje o varejo financia o consumidor. Exatamente. Sim. O consumidor, a gente sabe que o consumidor brasileiro adora um parcelamento, né? É um consumidor diferente. É um fenômeno brasileiro. É um fenômeno brasileiro. Todo mundo quer ali passar o cartão de crédito em 10 vezes, natural. E o varejista se vê naquela dificuldade. Puxa, mas eu recebo em 10 vezes. Ô, fornecedor, o que você pode fazer? Então, hoje, o fornecedor ajuda o financiamento do varejo, o varejo financia Esse o financiamento cliente. anda alto, gente. Com esse E Selic anda a alto. 15%, o custo que eu sei que o varejista tem para antecipar o cartão, é altíssimo. acho que está em 13%, Também. 10 Uma a 13%, loucura, né? dependendo do número de parcela que ele está fazendo. E tem mais né? taxa disso, mais taxa daquilo, e aí vai. Então, assim, como é que juntos a gente pode pensar em soluções? Mas não adianta se furtar, gente, porque cada um faça bem o seu trabalho. Sim. Né? Então, Deixa eu te perguntar, a Biótica tem alguma negociação com as principais entidades de maquininha de cartão, por exemplo? Sim, Cielo, a gente tem Rede, Getnet? A gente tem algumas parcerias boas. A gente trouxe, a Biótica trouxe aquele modelo Blue, né? Do cartão Blue, que agora não é só mais a Blue, tem mais dois. Começou só players, com a Blue, outros mas players. tem 2 ou 3. A gente que trouxe, a gente viu no setor de imóveis, que eles atuavam, conversamos, Colchões, trouxemos isso, colchões, mobiliário, que eles vêm dessa... Né, que sempre foi muito parcelado, né? As pessoas sempre mobiliaram casas dessa forma, parcelado. Você sabe que a gente a GO tem, né? Um sistema. Sim, só para financiar nossos clientes no meio de pagamento. Isso é bacana, né? Que também é uma responsabilidade que o fornecedor acaba puxando para si, né? Sim. Que também é uma outra responsabilidade. Então, a gente tem algumas parcerias e a gente tem também agora... A gente está começando... É um spoiler, né? A gente está começando um trabalho novo com a própria auditoria dessas máquinas de cartão. Porque, acreditem ou não, é difícil o lojista conferir. A conciliação, auditoria de conciliação. A gente fez ali... Que custa também. Custa. A gente está trazendo um parceiro que vai fazer no Success Fee para o setor ótico, né? Para quem se interessar. Tem só uma taxa ali bem pequenininha, R$299 única, para o cara abrir ali as contas. E como hoje ele tem uma tecnologia de inteligência artificial, então ele faz muito mais rápido, então o custo também cai para ele, dá para fazer. Aí dá para achar dinheiro perdido, né? Isso, para o lojista encontrar. A gente fez uma experiência com um lojista, inclusive é um fornecedor associado, que também tem loja. Então, ele fez e, acreditem se quiser, aparece muito dinheiro perdido. Acredito. E aí, claro, judicializa, demora um pouquinho, mas é um dinheiro que estava perdido e que vai voltar em algum momento. Exato. Então, não importa. E é do sucesso, então tá valendo. Então, a gente deve lançar agora, nesse primeiro trimestre ainda, essa parceria nova. E tá trazendo, né? Então, essa história do Blue, né? Que faz a transferência ali via fintech, que é legal, baixa bastante os custos. A gente tem a parceria do PagBank, que agora está sendo reformulada. A gente deve lançar mini campanha logo, falando dessas taxas. A gente está olhando agora para essa questão da máquina, né? Na verdade, a Biótica é uma entidade de fornecedor, mas evidentemente tudo que facilitar, né? Facilita para o varejo, melhora esse relacionamento e a gente acaba fornecendo negócios. Mais e melhor. Então, acho que tudo isso tem que ser visto. Sim. E é um mundo de coisas, pessoal. É um Eu acho que mundo de sim, demandas. isso que a Ambra está falando é um despertar. A gente tem que, como fornecedor, como cliente, como lojista, a gente tem que entender que o comportamento do consumidor mudou. Sim. E o mercado, ele está se atualizando a todo momento. Né? Não sei como é que o Silvio vê
a mudança, como é que você percebeu a mudança do consumidor e o que isso afeta o nosso cliente que é lojista? Eu acho que tem duas grandes mudanças aí. Primeiro, aquilo que a gente já falou de ele, ao não atender, por exemplo, o consumidor com óculos de sol, a gente seria muito inocente achar que ele não vai comprar o óculos de sol. Ele só vai comprar o óculos de sol Em outros outro lugar. canais, sim. De outra forma. De outra forma. E que a jornada de compra do consumidor, ele começa hoje, quer dizer, a gente vai ter que conviver para sempre com o próprio digital, ainda para aquela venda que a gente faz dentro da ótica, claro, dentro da loja. Então, assim, entender que o lojista entende, e de uma forma geral eu acho que eles entendem e já se adaptaram razoavelmente a isso, mas acho que não existe um consumidor hoje que entra numa ótica e não pesquisa alguma coisa antes na internet. Ou pesquisa na hora mesmo. Pesquisa na hora. Na hora. E hoje com as inteligências artificiais aí, Ela com pesquisa os também. agentes... Não, é muito legal, muito porque rápido. imagino que a GO esteja fazendo esse... Tenho certeza que a GO está fazendo isso, assim como a HB também está fazendo, e os players importantes também, e sérios também estão. Isso vai ajudar a gente. Isso vai ajudar bastante. Por quê? Porque o principal lugar de pesquisa de uma inteligência artificial é predominantemente o site O que existe. oficial da própria Sim. marca. Sim. Né? Então ali, sei lá, Ana Hickman, a inteligência artificial vai Já vai procurar falar. aquela informação e vai trazer uma informação com muito... Buscar um histórico. muito melhor, muito menos ruído, muito... Né? Existia no começo desses agentes de inteligência artificial uma preocupação muito grande da distorção da realidade, mas talvez aconteça exatamente o contrário, aconteça A base de consulta maior e ela consegue consultar essa base ela consegue inteira, consultar a base e consegue identificar aquela que é melhor, que é consistente. e traz aquela. E aquela vai ser a nossa. Né? Vai ser a da Jó, vai Sim, ser a a da da HB, Tá vai ser a empresa do aí séria. há mais Sim. de 2, Exato. 3 Isso décadas. que cada vez mais a gente tem que cuidar dos nossos canais digitais, porque a IA vai sim. buscar relevância. relevância. Sim. Ô, Silvinho, você comentou uma coisa relevância seguinte é interessante importante. que me despertou. Uma marca genérica que não tem credibilidade, confiabilidade, História. o consumidor, etc. se ele for numa loja, uma ótica, vamos dizer uma ótica com informalidade grande e que colocou o nome do óculos Silvinho. Sim. Aí o consumidor vai lá e digita assim, óculos Silvinho, é bom? É isso Nesse que eu ia caso, o perguntar pra óculos IA, Silvinho eu vou ter que exatamente falar assim. que né? Não achar especificamente. Não tem Mas como. se é uma marca que só vende na ótica do Silvinho, Claro, então, aí ela vai dizer assim, olha, é uma marca que não é conhecida, que não tem no mercado. Então, assim, vai precisar ter realmente a ótica que quer jogar esse jogo Precisa buscar sério, relevância. precisa se conectar com fornecedores e mercado sério, Exato. formal. e a gente sabe que isso custa, né, Joyce? Custa. E muito. E daí, isso quando custa. custa, talvez muda exatamente. essa diferença de preço do que... Então, tudo aquilo que a gente falou, reforma tributária, esse tipo de coisa, vai estreitando. Pra gente que faz tudo certo, não muda nada, Sim, sim. né? Sim, O sim, sim. futuro Só aí- evidencia, né? Exato, não muda nada que eu digo, não vai ficar mais caro pra gente. Não, porque a gente já faz. Porque a gente já faz. Sim. Mas para quem não faz, vai ter Sim. que optar aquilo que a gente disse. Ou opta pela informalidade total, Ou vai aumentar muito ou seus vai riscos. aumentar muito os custos e os riscos. Aliás, E daí nós já vai ficar tivemos mais. custo disso. Vai ficar melhor pra gente. Equilibra um pouco o jogo. Porque equilibra o jogo. Sim, sim. E daí o cara vai ver ali, vai fazer uma pesquisa num agente de inteligência artificial. Sim, Poxa, que óculos você me recomenda? perfeito. Fatalmente ele vai recomendar As melhores marcas do das mercado. melhores marcas, as melhores Verdade. empresas e as melhores óticas. Mais Sim, relevantes. sim, Né? Verdade. Mais relevantes. Sim. Então, assim, de novo, aquilo que parecia, Ruim, como a Ambra falou lá, os trombeteiros do apocalipse. Não, na verdade, pode ser e será, de fato, muito Sim. interessante para a gente, por exemplo. Então, isso sim, eu acho que é um impacto grande na jornada do consumidor e que está ainda em bastante transformação com toda essa questão de inteligência artificial e que, na minha opinião, vai valorizar e vai melhorar para a gente. Empresas sérias que vendem Boa, óticas sérias. Boa. Na Expo, você está planejando ter esse ano, que vai ser em abril, quando é a data da Expo? 8 a 11 de abril. 8 a 11. Palestras, workshops para trazer esses temas sobre a reforma tributária, provavelmente, né? Porque é um tema Sim. tão interessante que está
as pessoas não sabem o que vai acontecer ainda. A verdade é que Exatamente. tem muitas dúvidas. Inteligência artificial, como o Silvio está falando, mídias sociais, eu acho que são temas muito interessantes. Normalmente a gente faz uma curadoria agora em janeiro, Aham. janeiro de cada ano, a gente faz uma curadoria de temas com os Aham. óticos, né? Aham. A gente pergunta mesmo Uhum. pro ótico, né? O que você gostaria de ver? Certo, O que é certo. importante para você? Aham. E aí a gente sempre escolhe 3 grandes Aham. pilares Ok. e aí tenta derivar as capacitações baseadas nesses pilares. Sim. Tá. Então, certamente o pilar que sempre aparece é vendas. Todo ótico Tá. quer saber como vender mais e melhor. Sim, Né? Então, sim. esse é um pilar que sempre aparece. Sim. Mas a gente ainda não fechou esse ano, mas a exemplo de 25 apareceu muito inteligência artificial, tecnologias, eles querem muito falar de tecnologias. Sim. E hoje as tecnologias estão... Aham. Quando a gente está falando dos smart glasses, né? Aham. Dos totens de medida digital nas óticas, Aham. né? Hoje eu digo que o setor ótico é a própria indústria 4.0, né? Que você tira uma medida na ótica, aperta 3 botõezinhos ali e já está lá no laboratório No fazendo laboratório. seus óculos, né? É. Ninguém acredita que isso é possível, mas é assim que funciona. Já é assim. Então, a gente fala muito, tenta buscar sempre essas questões de tecnologia. E esse ano, com certeza, não está pronta a curadoria ainda, mas vai aparecer reforma tributária, porque é uma dor, Sim. uma preocupação de todo empresário no Brasil e que a gente quer entender como é que isso vai ficar. Tocando até nesse assunto de reforma tributária, então é isso que a gente vai montar ainda. E, evidentemente, quem está assistindo aqui, pode entrar nos nossos canais e também falar de Já temas faz a interesses, sugestão. né? Sim, sugestões fazer uma Sim. enquete que a lá, gente interessante. tá sempre preocupado ali, Aham. aberto a ouvir esses Aham. temas. Mas aí, até já engatando nessa questão da reforma tributária, a gente tem acompanhado, né? A gente fez setor ótico, a gente fez uma luta grande, né? Provavelmente quem é associado acompanhou, mas quem está nos ouvindo nem tanto. E a Biótica fez um trabalho grande, tanto na Câmara como no Senado, porque nós tínhamos ali, no início da reforma tributária, nós tínhamos 2 promessas, só 2. Até porque político não promete muito, né? Não, Só promete promete. muito e não cumpre. Não, Diferente. Não, antes eles prometiam e não cumpriam. Agora nem prometer, mas eles querem. porque tem o Porque celular, que tem o quer se celular pra comprometer. gravar. que tem lá, e aí... ele tem o print, né? O print é eterno. É. Então, nem prometer mais, eles prometem Aham, mais, tá? Essa aham. mudança também do comportamento dos políticos. Aham, vamos Então, ver. eu tinha Ah. duas promessas, né? Isonomia, ou seja, quem já tinha ali os produtos que já Tire. tinham isenção tributária no ICMS nos estados, manteria. pra Por quem um não- tempo. Né? E depois manteria dentro da base tributária da reforma. E o outro era simplificação. O que a gente viu? Não simplificou nada, pelo contrário, até Só 2030 multiplicou. Até A gente 2032 tem 2 sistemas será um manicômio. tributários agora, né? Esse exatamente. ano. Temporariamente. Até 2032 nós teremos um manicômio tributário, porque nós teremos 2 sistemas, um saindo e um entrando, uma Isso, loucura. Então não isso. ficou. E também não houve houve a Res- quebra da segunda questão da isonomia, porque nossos produtos, as lentes de correção minimamente, são produtos de saúde ocular. Nós estamos na CVS da Anvisa como Uhum. produto de saúde ocular. E nós tínhamos isenção tributária em 3 estados. Ah, era? Sim, Uhum. a gente tem isenção tributária. Para lente. Pra lente, eu só sei, pra mas lá lente. em Amazonas, Não, onde era? Espírito Santo, Espírito Santo. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, sim, Rio verdade. de Janeiro e no Paraná. E A gente tem vão uma tirar? substituição tributária. O ICMS Porque vira some. aqui em geral. Não é mais estadual, né? O ICMS some, né? Ele desaparece, desapareceu o Em vez de ICMS. expandir pra todo mundo, tirou vira desses IBS, 3. Exatamente, desaparece. Então, a gente fez uma briga grande dentro da Câmara. E, olha, dentro da Câmara a gente teve 3 emendas favoráveis. A gente ia entrar no anexo 4, porque dentro do PLP tem ali as questões de tratamento da base tributária. Então, a gente tem ali um anexo, que é o 4, que reduz em 60% a aplicação da linha geral naquele produto. Então, a gente pediu para entrar lá nesse E anexo. não aceitaram. Não conseguimos. Depois fomos para o Senado, tivemos mais 3 emendas importantes. E também- Também não conseguimos, mas conseguimos um destaque. A gente E? conseguiu um destaque. Então, na reforma tributária, a gente tem o destaque É. de que os produtos óticos não foram incluídos no anexo 4, mas são reconhecidamente produtos de saúde ocular, no caso das NCMs, das lentes oftálmicas Sim. e de contato. Então, isso nos dá uma brecha agora para que nas regulamentações A gente tem, ainda. a gente tem um Então tem um trabalho trabalho para fazer aí. tem um trabalho muito forte com a Receita Federal lá em Brasília. E conversando com eles nos contaram uma coisa incrível.
sairão 86 regulamentações da reforma tributária. Pelo amor de Deus. Gente, como é que você tem uma lei que precisa de 86 regulamentações? É uma loucura. Nossa. Uma loucura, totalmente louco. Então, a gente tem a oportunidade ainda que alguma das regulamentações, a gente está ainda nesse trabalho, a gente consiga ainda algum tipo de isenção, isenção não, né? Redução de base agora. Sim. Tá ali Agora, vocês viram na calada da noite agora de dezembro que saiu um reajuste de tributos? Vimos, nós mandamos até, acho que no dia, a gente viu ali no dia 28, Foi. no dia 30 a gente Passou. disparou para todos os associados. É. Pessoal, presta atenção nisso aqui, que quem não fizer agora o fechamento do lucro real, né? Quem é lucro real, pelo menos, né? E já decidir a distribuição do lucro para o sócio, vai pagar 10% a mais no ano que vem. Então, fiquem atentos. Mas, gente, nós mandamos esse e-mail dia 30. Mas não adianta Galera, mais. fechar. Você Vai não apagar consegue. as luzes. Desconectado É que já. essa- Imagina, isso esse é ata não foi feita. Esse artifício é Se usado não for- tão é. frequentemente que a gente já fica ligado também. Não, Né? mas Sempre vem sabe como Mas surpresa. dá acontece? mais Sim. tempo. Você teria que 29, fazer ata, 30. você teria que Isso. registrar na junta, já era. Já Ainda está tem fizeram de um fechado. jeito. fechado. Esses Pra quem órgãos não já desse tempo. trabalham. Agora você viu que vai ter mudança no IPI, né? Dos óculos. Não sei se vocês viram isso. Então, ainda não tá... Parece que vai sair, né? Tá tendo uma questão ali de um debate sobre esse tema. Do IPI, as NCMs do nosso setor estão incluídas, mas ainda não tem nada. A gente está trabalhando nisso e está trabalhando nas regulamentações, porque como a gente tem esse destaque, ainda há uma esperança, né? Mas a o esperança destaque é ainda só não se para apagou. lente, né? Não para Só as pra lente. Mas armações. é só para lente, Pois exatamente. nós das armações, E olha. o IPI, o que? Voltaria para aquela alíquota Não, teria anterior? um aumento de base de 10%. Não é só Tá. os produtos óticos, né? Uma série de Uma produtos. série Sim, de produtos sim, também. sim. Então, tipo, Óticos, em vez de inclusive. 3,25, vai para 3,51. É isso Nesses aí. momentos de transição, Silvio, eles criam dificuldades, mas eles podem gerar oportunidades Sem também, dúvida. né? Você vê como é que você vê as oportunidades nessa mudança tributária, nessa mudança de governo para o próximo ano, nessas mudanças todas? Eu tenho por premissa que, assim, quando a regra é para todo mundo, Tá, beleza. tá Sim. beleza. Né? O Todo jogo mundo no fica mesmo claro. barco. Foi justa. Exatamente. O jogo é Então, para assim, todos. se a regra muda para absolutamente todo mundo, ok, a gente se adapta àquela regra, assim como todo mundo. O problema é quando permite-se grupos que Especiais. jogam... Isso, especiais e que jogam com outras regras. Mas quando muda a regra de uma forma geral, ou, por exemplo, como eu tive no começo, não no começo, mas enfim, há muitos anos atrás, eu tive um problema muito sério ali de pirataria com HB, que era um problema, naquele momento, pontual para HB. Ali, isso é muito difícil, quando o problema é só seu. Aham. Né? A pirataria existia, mas ela estava muito focada ali num determinado produto meu, como vocês também já passaram, Sim. né? Sendo a GO uma empresa tão grande, tão importante, tão... que existe há tanto tempo, vocês também tiveram esse problema. Esses Passamos problemas são muito já. piores, Aham. né? Que te afeta sozinho, Porque né? te afeta sozinho. Aham. Quando afeta todo mundo, de novo, a gente se adapta e daí, de novo, volto com a questão da importância de planejar. Né? Tem um consultor que trabalhou com a gente há muito tempo que ele falava, né? Quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino. Né? É isso. É verdade. Né? Então você vai lá, então você tem que... O que a gente está falando aqui? A gente está conversando de coisas que, apesar dos respectivos recessos, a gente estava o quê? De olho e ligado nas movimentações para ver o que a gente vai ter que fazer como empresário. Um olho no peixe, outro no gato, Um olho no né? peixe, outro no gato. E no fim é exatamente isso, na minha opinião. Né? Você ficar sempre muito atento e tocando o barco na direção, ajustando O tempo todo. a rota o tempo todo. Exatamente. Desde que não haja nenhum tipo de benefício para alguma categoria, grupos específicos que não esteja ao alcance de todo mundo, que não seja para todo mundo. No mais, a gente vai para o jogo. Claro, um aumento de IPI Vai pra afetar. todos. Cara, o nosso óculos, sim, o óculos não deveria ter IPI, Não porque é deveria. um produto de saúde. Não deveria. Né? Não Com deveria certeza. sequer ter IPI. Deveria estar verdade. tudo lá no nosso Agora, anexo lente, 4, a lente não Exatamente. tem IPI, né? Não tem. A lente não tem. Não tem. Mas agora, como a gente vai entrar na alíquota geral, então CBS, BS, tudo que a gente Vai que ter. vai ter de serviço ou de produto,
vai ser a alíquota geral. Porque temos que lutar para ter os dois. Você não existe uma pessoa usar uma lente sem uma armação que sustenta a lente, gente. Então, mas daí é o que o Paulo falou, em vez de pegar o conceito tá perfeito, o que você acabou de falar. Só que em vez de pegar o benefício que a lente já conquistou e aplicar na armação, não. A gente perdeu na lente. Não, mas vamos já lutar para ter Isso, ambos. então assim, cabe a nós, como empresários / como associação, né, Sim. como instituição, Sim. e criar agendas e pleitear isso. Uma coisa que a gente estava conversando, acho que tem várias coisas que a gente quer fazer esse ano, Certo. né? E uma delas é criar uma agenda positiva e tentar juntar as outras associações, as outras entidades do nosso setor e falar que acho que isso é uma outra característica não muito boa do nosso segmento, da nossa indústria também, que a gente acaba fazendo pleitos isolados, né? E aí a gente... o mercado não é tão grande assim que tenha tanta força de lutar sozinho. A gente deveria, inclusive, aproveitar o fato de ser uma indústria razoavelmente pequena, né? Que todo mundo se conhece, poucos players, para a gente juntar esforços e fazer pleitos, né? Que, de novo, criar uma agenda positiva comum. Você imagina uma bela carta ali enviada à Câmara pela Abiótica e outras associações e entidades. Sim, alguém para olhar pelo menos. Né? Porque o político enxerga ali o quê? Voto, apoio. Na nossa experiência institucional, a gente só assim tem muito mais sucesso quando os nossos pleitos são conjuntos. Tá. Pois é. A gente agora, mesmo na reforma, né, tive uma luta grande, mas a gente sempre teve com o pessoal de farmácias, com o pessoal, né, com as outras entidades relacionadas à saúde. Na área, exato, então a gente já tem bastante relacionamento, tanto que uma questão do IBS, do imposto de serviço no nosso setor, vai pegar o médico e o optometrista. São dois serviços. Pois eles vai vão pegar forte. Bem colocado. Então são dois serviços de saúde. Sim, que eles pagavam muito menos, vão passar a pagar muito mais. Então, a gente tem sempre feito trabalhado nesse ecossistema de juntar força com as outras entidades, porque a verdade é uma só, né? Você bate sozinho, você tem uma força. Você bate coletivamente, a briga é briga de grupo. É isso aí. Então, a gente tem muito... Quando a gente fala muito em pleito para a indústria, a gente vai muito foco via CNI, Confederação Nacional da Indústria, porque são 147 entidades. É muita gente forte junto, brigando junto. Quando a gente fala especificamente do setor de categorias de produtos, sempre com o pessoal de saúde, né? E vários outros, porque não é só de saúde, a gente tem uma parceria muito forte, mas uma entidade, o pessoal que anda PCD, que é o pessoal de cadeiras de rodas. Mas o que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Claro. Né? Tem prótese. O óculos é uma órtese. Às vezes a pessoa usa a cadeira porque ela não enxerga muito bem, ela é baixa visão, então outros auxílios. Então, assim, eu sempre tentando olhar de uma forma de onde é que a gente junta mais força, onde a gente junta mais parcerias para fazer parceria, para fazer eco, né? Sim, que tudo dentro de Congresso, de Senado e Câmara precisa de eco. Pleitos para a associação. Precisa de barulho, né? E o nosso cliente, né? O lojista. Como é que a Biótica pode ajudar ela? Em que situações, em que pontos, em que assuntos a Biótica pode ajudar o lojista? Então, a gente acaba não prestando um serviço diretamente ao lojista, né? Ele não é o foco da nossa entidade, mas a gente sabe, evidentemente, que ele é um elo importantíssimo, né? Ele que agrega, a gente diz até que é ele que agrega valor ao nosso produto, né? Se ele vender nosso produto de uma forma mais... Porque ele vai se beneficiar indiretamente, adequada, né? Se a tributação for menor. Se ele vender bem nosso produto, com toda a qualidade técnica e moda e tendência que está embarcada, a gente vai ter mais sucesso ou menos, né? Então, a gente busca ali sempre ajudá-lo. Então, a gente tem uma série de questões, né? A gente tem um trabalho agora muito forte da Fundação Abiótica, que os números estão incríveis, assim, a gente acabou de relançar, a gente tinha o curso presencial da Fundação Abiótica, e a gente formava turmas de consultores óticos para trabalhar no balcão. Sim. Mas eram turmas muito pequenas, porque o curso era presencial. Até a pandemia, até 2020. Aí depois virou online. Aí depois virou online, né? A gente transformou ele em online, mas a gente não queria perder a característica que todo mundo dizia dos alunos da Fundação Abiótica, que eles eram muito bons, muito técnicos, né? Saíam muito bem capacitados. Então, a gente criou um curso de consultor óptico,
junto com uma escola, né, para que manter a questão da qualidade do ensino e também do diploma, porque para esse primeiro... Aliás, nós temos uma líder aqui, que está aqui que há 10 anos, que foi da fundação. Que bom, que coisa boa. Da Que Fundação Biótica. Nossa, fico muito feliz. E esses alunos, né, 16 a 19 anos, com 3 requisitos importantes, né? Ter 16 a 19 anos, ser carente. Sim. E principalmente estar estudando, né? Porque no online, principalmente se lidar com questões, a pessoa não está estudando, não tem regra, a gente não sabe ali se está meio que à margem da sociedade, com algum problema... Precisa dos outros... Né? Com drogas, então a gente não sabe se tem uma família estável. Então a gente sabendo que ele está matriculado na escola, que ele tem boas notas, ele está ali, né? Ele almoça, janta, dorme, ele acorda, vai para aula. Vai ser bem melhor. Exatamente. Então precisa desses 3 requisitos, 16 a 19 anos... Ele estar estudando e ter boas notas e ser carente, né, de Ambra, fato. você estava falando da união do setor, o Silvinho falou da gente estar mais unido. Como é que a gente faz para combater? Porque o lojista que pergunta a gente, tá? Os nossos clientes, eu acho que você deve receber também. Como é que faz para combater essa informalidade que está... porque não é mais o camelô, né? Como você falou, antigamente era da barraquinha na rua. Sim. Agora... a informalidade de camelô virou um MEI. Ele tem uma loja, tem um ponto de venda disfarçado de... Tem o WhatsApp, às vezes, só. Isso. Como é que os nossos lojistas... Eles sempre perguntam, Joyce, a gente precisa combater, eu não aguento mais a loja do outro lado da rua vendendo produtos sem qualidade, muitas vezes abordando o consumidor na porta da loja dele... Você já ouviu falar disso? Guerra. Uma guerra, Sim. e uma guerra desleal, por quê? Porque quem é sério, quem é ético, não faz isso, né? Mas quem não tem nada a perder, faz qualquer coisa. Então, a gente tinha que ajudar esses lojistas a se reunirem, a se unirem, né? Porque tem alguma associação deles? Então, não existe uma associação nacional do varejo. Existe só a CDL. Existe, mas existem alguns né? estados. É que o Sindiótica é importante, mas ele tem ali um escopo de trabalho, né? Ele tem ali já, bem regulamentado, os sindicatos, eles têm ali um estatuto, né? Não é uma associação, é sindicato. Bem definido, quais são as responsabilidades deles. E não tem uma associação nacional. Então, acaba que os lojistas acabam se juntando a essas associações CDL, companhia, que são muito genéricos. E aí, imagina, as dores às vezes são as mesmas, mas às vezes são específicas, né? Então, eu tenho, às vezes, o mesmo problema do cara da loja de roupa, mas eu tenho um ali específico que é meu, né? Que é do setor óptico. Mas tem alguns estados que já têm essas associações. Por exemplo, eu sei que Goiás tem associação, não me lembro como chama agora, mas é Associação dos Lojistas do Estado de Goiás. Eu sei que tem alguns estados já tem essas associações. Essas associações são importantíssimas, que os lojistas se unam ao redor dela para tratar essas demandas, essas dores específicas do varejo com mais força. Então, quando você fala, o que a gente faz para combater a loja que está do outro lado da rua vendendo sem nota, ou o e-commerce que está vendendo o produto sem nota, está chegando na casa do consumidor sem nota fiscal, tudo errado, né? A gente tem alguns mecanismos que a gente pode apoiar. Então, gente, fiscalização. A gente não é polícia, a biótica não é polícia, o fornecedor não é polícia, mas o lojista, ele pode denunciar? Tem canais de denúncia? Existe? Ele pode denunciar no canal de denúncia da biótica. A gente tem um canalzinho de denúncia ali, abre um WhatsApp no nosso site e vai chegar, e chega dezenas. São dezenas por dia e às vezes, assim, milhares. A gente olha alguns meses, assim, são milhares de denúncia, né? E aí a gente faz uma triagem e vê ali o que realmente está impactando, né? Porque a gente sabe que 2 ou 3 problemas é 80%, né? Que resolve você só fazer um chical ali, você já descobre. Vamos combater esses 3 aqui que vai melhorar muito a vida de todo mundo. Então, assim, normalmente o que é? Problemas que a vigilância sanitária pode fiscalizar. A gente tem um relacionamento muito forte com todas as vigilâncias sanitárias. Tanto estadual, né? Estaduais todos os 27 estados. Perfeito. E municipal de algumas capitais mais importantes, né? Tá. São 5.750 cidades. Pensa em Salvador, Recife São e Paulo, Fortaleza. São tem Paulo, uma Rio de enxurrada Janeiro, de óticas Fortaleza. informais, né? Sim. Exatamente. Então, e às vezes é vigilância sanitária. Então, o cara não tem alvará. Não tem alvará. Faz tudo errado. Tá atendendo de forma irregular, né? Até às vezes não tá
cumprindo os requisitos da optometria. E a optometria, evidentemente, a gente tem um canal tanto com o CBO, que é o Conselho Brasileiro de Oftalmologia, quanto o CBO, que é o Conselho Brasileiro de Oftalmologia. E regras muito específicas, muito claras, né? E ambos têm suas regras muito, muito sérias, né? São serviços de saúde que têm que ser bem apresentados e entregues para a população. Já que você falou de optometria, só para nosso público ouvir, tá liberado, não tá liberado? Que estados está liberado? Como é que tá Então, isso? a regulamentação é claríssima, é muito clara. Ele pode trabalhar em um consultório isolado ou albergado. Albergado. Albergado Albergue. Albergado a um varejo com alvará sanitário. Ah, tá. Ora, quem é o varejo que tem alvará sanitário É pode albergar? É uma ótica. Sim. Ele não vai trabalhar igual nos Estados Unidos, vai trabalhar no Walmart, né? Claro. Que lá tem todo lugar, né? Não dá, né? Então, em São Paulo, Então, o tá estado liberado. de São Paulo, as 625 cidades do estado de São Paulo estão sendo regulamentados a partir da CVS 6, que deixa muito claro. Tem mais algum outro estado? Minas Gerais já soltou uma nota desse reconhecimento, mas ainda não temos ainda todo o conforto jurídico que a CVS 6 de São Paulo nos dá, mas Depois da decisão do STF, a atividade está legal. Então, está não legal. existe atividade agora. Ela está legal, Se ela não é ilegal. Quem não regulamentar, eles podem pegar a norma emprestada de São Paulo, que vai acabar virando padrão nacional. Claro. Porque não dá para dizer que o cara é ilegal. Não, ele não é ilegal. Não é ilegal. Não é ilegal. Não ter regulamentação, cara, você não regulamentou, eu preciso trabalhar. Aí falou ele trabalha. Foi aí falou o trabalho importantíssimo. Ele pode catar de São Paulo assim, em São Paulo regulamentou, você chega. Meu estado não regulamentou, mas eu tô Não é culpa minha. E é o que você disse. Como dica, pega o de São Paulo e vai usando na sua atividade cotidiana. Eu ouvi dizer de alguns clientes que eles já pediram uma liminar, só para não ficar desguarnecido, alguns já fizeram um pedido de liminar com base na de São Paulo para já tá tranquilo. Mas infelizmente estamos chegando no final, assim, tá uma pena, a gente podia ficar horas aqui. Foi muita informação útil para os nossos ouvintes. Pois é, muito bom. E perguntas finais. Um motivo para acreditar no nosso futuro setorótico, Silvio? E eu acredito, de novo, eu sou um otimista incorrigível, mas independente disso, eu entendo que a gente está numa indústria realmente abençoada, privilegiada. Perfeito. Porque assim, cada vez mais pessoas no mundo, cada vez mais pessoas precisando usar óculos. Verdade. Né? A gente nem falou, mas tem os wearables aí, que você vê que tudo, eles estão, independente da tecnologia ou não, eles vão parar. Quer dizer, todas essas big techs estão atrás de olho do lugar ali onde a gente trabalha, do produto que a gente faz. Isso vai ter indiretamente um benefício. Tá se falando do quê? De óculos. Sim. Independente de qualquer coisa. Está em evidência o assunto. Então, assim, eu acredito que com o nosso trabalho coletivo, individual, essa indústria só cresce. Né? A nossa indústria só cresce. Ela só vai aumentar, vai crescer. Aqui é só uma questão da gente entender quanto ela vai crescer por ano. Mas a gente está numa indústria muito privilegiada que só cresce. Porque, inclusive, faz parte do hábito da população. Perfeito. Então, se eu pudesse escolher, se eu pudesse dar um conselho para o seu Silvio, 60 anos, vou fazer o quê? Faz óculos, investe. Que tá aí e vai continuar aí. Talvez você falasse... O seu Silvio... Eu nem preciso dar esse conselho, ele sabe. Faz óculos e faz lente também, né? Lente também. A HB tem lentes, né? Por acaso. Né? É isso aí. A gente tem um licenciamento muito bem feito ali de lentes com a Braslab. Mas, assim, é uma indústria, né? A indústria da ótica, que é o óculos de grau de sol e as lentes, é uma indústria maravilhosa e vai continuar sendo. Ambra, uma palavra que define o momento do setor óptico brasileiro? Sem dúvida nenhuma, resiliência. Resiliência. Nós somos resilientes, a gente se adapta. É verdade. A gente entende o que o consumidor precisa, se ajusta, entende os momentos econômicos complexos e cria novas soluções. Se adapta. A gente se adapta muito, a gente é muito resiliente. E por conta disso, né, e todas essas questões de quanto o nosso mercado cresce, quanto a população precisa da saúde visual, acho que a gente deve fazer um 26 para os que entenderam
como é que 26 a gente tem que se comportar, Sim, claro. deve fazer um bom ano. Vou dar uns recados finais, Silvio, como Presidente do como conselho. presidente do conselho. Para todos os agradeço. nossos conselheiros e Eu participantes do agradeço, conselho. primeiro de tudo, aproveitar o canal para agradecer essa eleição aí, né? Terem me colocado aí no lugar da presidência do conselho. Eu acho que acima de tudo é pela história, né? Pela história que eu carrego aí, em nome da minha família, e pelo bom relacionamento. Acho que assim, talvez uma premiação de boas práticas, né? Trabalho consistente. Isso, eu acho que isso daí é um exemplo muito claro de como vale a pena sempre fazer andar pelo caminho correto, né? Então, eu fico muito feliz de ter sido escolhido por vocês e tenho muito orgulho e espero poder fazer um trabalho bem feito, assim como o Marcelo Kitsuda fez antes de mim, e que merece mais do que um agradecimento e um parabéns. Quero manter, ao lado da Ambra, conseguir manter aí e amplificar. A gente vai fazer uma pesquisa esse ano muito bacana, que eu sei que é algo que todos nós associados ansiamos, né? Então a gente já vai fazer uma coisa que vai sair esse ano, aprender junto com a Abiótica, né? Com todos os conselhos, com os conselheiros, mas agradecer aí a oportunidade e deixar claro que aqui meu compromisso de me dedicar uma parte do meu tempo pela causa, porque, de novo, essa indústria que deu tudo que minha família tem. Sim. É uma oportunidade de devolver um pouco também para a própria indústria. Uma atitude nobre, Silvinho. Muito nobre. Pessoal, encerramos aqui esse episódio, mas curtam, comentem, compartilhem, façam realmente as postagens. Nós queremos ajudar o setor, porque esse podcast foi criado com esse propósito de impulsionar, de ajudar o setor que é sério, que trabalha com saúde visual, estética. É um setor apaixonante, nós nos apaixonamos, principalmente porque a visão é um dos principais 5 sentidos. Sem ver, a gente não escuta muitas vezes, não capta o mundo, não percebe a beleza das cores. E para 2026 eu queria deixar uma mensagem para vocês: antever as coisas vai te fazer planejar melhor, vai te fazer antecipar. Não seja pego de calças curtas, né? Como a gente fala, não seja pego de surpresa, mas se prepare. Você já sabe que mês que vem tem um calendário? Se prepare esse mês. Já sabe que vai ter eleição, já sabe que vai ter Copa, já sabe que vai ter os feriados. Se prepare, verifique quantos dias úteis eu tenho, defina metas, divida as metas por loja, por funcionário. Sem meta não dá para chegar a lugar nenhum. Tenha objetivos financeiros, materiais, familiares, espirituais, pessoais, e na área de saúde também. Então, coloque isso tudo e eu faço como prática devocional todo dia de manhã, coloco diante de Deus, coloque sua empresa diante de Deus, coloque as pessoas que trabalham para você, mentalize, pense em coisas boas e o ano vai ser bom, se assim você acreditar, se verdade. você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, apenas um tamanho de grão de mostarda, é o menor grão que existe, mas é um grão firme. O grão de mostarda é da onde tira o wasabi do sushi, do sashimi. Então, pode ter uma fé pequena, mas se você crer e declarar e disser, isso vai acontecer. Então, meus votos de um bom ano, um ano maravilhoso, de terminar um ano contando as vitórias. Não que não vão ter dificuldades, porque você terá dificuldades, você terá desafios, você terá lutas, isso é certeiro. No mundo tereis lutas, né? Tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque Jesus já venceu, viu? Deus abençoe vocês. Obrigado, muito obrigada. Silvio. Obrigado, Ambra. Obrigado, gratidão. Aqui. Ambra. Obrigado. Obrigada, pessoal. Curte, compartilha, comenta.